Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia e hoje a gente vai falar sobre regionalizações do Brasil. Algumas características, entender o que é essa ideia de regionalização, que forma as regiões e qual o resultado disso, para que finalidade eu divido, eu regionalizo o espaço geográfico. Então, o objetivo da nossa aula, reconhecer as principais características das regionalizações do Brasil. Então, vamos pensar juntos que características existem quando eu divido o espaço geográfico brasileiro. Eu posso fazer divisões diferenciadas, utilizando ali algumas características, a gente já vai falar um pouquinho a respeito. Mas pensando nesse sentido, então, o que eu tenho ali que destaca cada uma das formas de dividir o Brasil? E aí, reconhecer as diversas formas de regionalizar. Quando eu penso nessa ideia e nas características, eu identifico depois as formas de regionalizar. Então, pensando em tudo isso, nesse conjunto de informações, de conhecimentos, a gente acaba entendendo um pouquinho mais por que nós vemos tantas diferenças, por exemplo, em mapas do Brasil. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês entendem por região e regionalização? O que é região? O que é regionalização? Qual é a ligação que existe entre essas duas palavras? E por que existem diferentes mapas no Brasil? Qual é o sentido de eu ter um mesmo Brasil, o mesmo contorno, mas as divisões internas serem diferentes? Que leva a isso? Então, a ideia de regionalização. Quando eu penso em regionalizar, eu estou querendo dizer que acontece alguma coisa, é uma ação. Regionalizar, portanto, é dividir o espaço geográfico. Então, eu regionalizo, eu divido o espaço geográfico. Mas de que maneira eu faço essa divisão? Como eu estabeleço essa divisão? Seguindo alguns critérios. Que critérios nós podemos usar para dividir o espaço geográfico? E pensando nesse sentido, nós temos que ver que eu divido o Brasil em diferentes partes, de diferentes modos, e eu utilizo para cada uma das divisões, ou seja, para cada uma das regionalizações, um ou mais critérios. Que critérios que eu posso usar para fazer isso? Eu posso usar critérios naturais, quando eu falo, por exemplo, do clima, quando eu falo do relevo, da hidrografia. Então, são elementos naturais, características naturais do território que podem ser usadas para regionalização. Eu posso usar critérios econômicos, socioeconômicos, critérios de população, demográficos. Então, são diferentes critérios. Eu posso usar um ou vários deles. Existem algumas divisões, algumas regionalizações do Brasil que a gente utiliza ali vários critérios para fazer uma regionalização. Então, pensando nesse sentido, eu tenho os critérios e a finalidade. Para quê? Por que eu faço essa divisão? Para análise e planejamento. Estudar o Brasil inteiro é mais difícil do que eu dividir ele em partes e estudar as características específicas de cada parte. E existem diferentes regionalizações, não só no Brasil, mas no mundo. Eu disse para vocês que regionalizar é uma ação, então é fazer alguma coisa. No caso aqui, dividir o espaço geográfico. E o que eu tenho como resultado da regionalização? Eu vou ter a origem da região ou das regiões. Então, as regiões são o produto, são o resultado da regionalização. O que é uma região? É um espaço que foi dividido obedecendo ali algum critério e que tem uma finalidade de estudo, de análise. É para isso que a gente faz a regionalização e cria regiões, cria esses espaços. Elas podem ser criadas para estudos de características gerais de um território, né? Eu posso estudar várias coisas sobre aquele espaço geográfico dividido, eu posso usar ali a regionalização para atender alguma característica específica, como as regiões geoeconômicas, e é sobre elas que nós vamos falar um pouquinho a respeito. Então, aqui temos as grandes regiões do Brasil, que são 5, então é uma forma de dividir o território brasileiro.
E existem as que nós chamamos de regiões geoeconômicas ou complexos regionais. A primeira coisa que a gente percebe, observando os dois mapas e as diferenças entre eles, é justamente que nas grandes regiões brasileiras, aqui nas macro-regiões do IBGE, eu tenho seguindo ali as divisões dos estados. Neste caso aqui dos complexos regionais, alguns estados ficam com um pedaço em uma região e outro pedaço em outra, e a gente já vai entender por que isso acontece nessa divisão do Brasil, que é diferente desta outra que nós vimos aqui, certo? Então, quando eu falo dos complexos regionais ou regiões geoeconômicas, está ligado ao tipo de atividade econômica que acontece em cada espaço do Brasil, em cada um desses espaços em que o Brasil foi dividido. Então, ali, em 1964, o geógrafo Pedro Pinchas elaborou essa divisão. Então, fez um estudo e dividiu o Brasil considerando essas características ali, com o propósito de compreender as principais mudanças que aconteceram, principalmente levando em consideração a economia, as atividades econômicas. O que são as atividades econômicas? Aquilo que gera emprego, gera renda, a indústria, a agricultura, o turismo, isso são atividades econômicas. Em cada parte do Brasil acontece de maneira diferente. Por isso que ele elaborou esse estudo usando quais critérios? Lembram lá, para regionalizar, eu uso alguns critérios. Aspectos socioeconômicos, fatores históricos de formação do território e a coesão da economia. Então, critérios socioeconômicos da própria sociedade que ocupa e desenvolve atividades naquele espaço, da formação, então o histórico, e a economia também, outro fator. E aí a gente tem aqui a divisão. Como é que ficou? Uma coisa que é importante chamar a atenção. Eu numerei até duas características para a gente observar em detalhes. Primeiro, que o norte de Minas ficou junto ali com o complexo do Nordeste. Então, este em vermelho é o complexo do Nordeste, em verde é o complexo regional da Amazônia, e aqui, num laranja mais clarinho, é o complexo do Centro-Sul. Então, vejam, neste caso, o norte de Minas ficou aqui com o Nordeste. No número 2, o Maranhão ali, um pedaço do Maranhão ficou no complexo da Amazônia, porque as atividades dessa porção aqui do estado do Maranhão são parecidas com o que acontece na região norte, aqui na região do complexo da Amazônia. Por isso que esse pedaço ficou para cá. Por isso que essa divisão não respeita ali as divisas dos estados, porque tem estados que têm atividades que se diferenciam ali, uma parte da outra do estado. Por isso que cada pedaço fica em um complexo. É o caso do Maranhão, é o caso do Tocantins, que uma parte está no complexo da Amazônia e outra parte está ali no Centro-Sul, por causa do tipo de atividade econômica de cada uma das três regiões geoeconômicas do Brasil, certo? Perguntinha, então, para a gente pensar nessa primeira parte. Sabendo da importância de regionalizar o Brasil e conhecendo as diferentes formas e finalidades de fazer essa divisão do território, responda. Então, leiam as duas perguntas com atenção, verifiquem o que a professora está perguntando ali e na volta a gente faz a leitura junto e a correção.
Voltamos com a atividade, então ficaram 2 perguntinhas para vocês analisarem e escreverem as respostas de vocês aí sobre essas características de regionalizar o território brasileiro. Então a letra A dizia ali para nós, quais são as 5 regiões do Brasil segundo o IBGE? Lembram dos 2 mapas que a gente viu? Então, aquelas 5 regiões do primeiro mapa que nós vimos e as 3 regiões geoeconômicas. Então nós vimos uma divisão do Brasil que está em 5 partes, 5 regiões e outra que está em 3. E a resposta? As 5 regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essas são as 5 regiões, segundo o IBGE. E as 3 regiões geoeconômicas, segundo a divisão lá de 1964, Complexo Regional do Nordeste, o Complexo da Amazônia e o Complexo do Centro-Sul. Então, neste caso aqui eu tenho 3 regiões e ali eu tenho 5 regiões. E aí, continuando, para que a gente conhecer um pouquinho dessas características de cada complexo, né? Por que o norte de Minas Gerais integra a região geoeconômica do Nordeste? Lembram daquela observação que nós fizemos anteriormente? Então, por apresentar mais semelhanças econômicas com o complexo do Nordeste do que com o complexo do Sudeste. Por isso que a parte norte do estado de Minas Gerais faz parte do complexo do Nordeste e não do Centro-Sul, por essa diferença de atividades econômicas naquela porção do estado. E vamos ver então algumas características ali de cada um dos complexos, né? Começando pelo Nordeste. O que nós vamos ter ali? Os estados que compõem, então, todos os estados do Nordeste, sendo que do Maranhão é só um pedaço, aí nós temos um pedaço do Tocantins e um pedaço de Minas Gerais, compondo ali o que a gente chama de complexo do Nordeste, certo? Que características a gente vai ter? Da economia, baseada na agropecuária, então, no cultivo de vegetais e na criação de animais em algumas partes, dependendo da região, porque a gente tem uma variação de características ali no Nordeste. Algumas áreas que são mais úmidas, mais propícias para o desenvolvimento da agricultura e outras nem tanto, que aí é feita a parte de criação de animais, certo? Por causa das diferenças de clima, que no litoral é um clima mais chuvoso e no interior é um clima mais seco. Então, isso vai ligar com as atividades. Que tipos de cultivos? Principalmente cana-de-açúcar, cacau e algodão são os itens cultivados. E a cana-de-açúcar, historicamente, desde a formação do Brasil, é cultivada na região Nordeste e no complexo do Nordeste também. Aqui o turismo tem um destaque pela diversidade de características de belezas naturais que favorecem o turismo. A indústria vem ganhando importância em alguns polos industriais que a professora relacionou aqui para vocês, como de Camaçari, na Bahia, Goiânia, que é em Pernambuco, região metropolitana aqui do Recife, então é uma área também de bastante desenvolvimento industrial. Feira de Santana, na Bahia, também é outra área de desenvolvimento industrial no Nordeste. Ainda é pequeno o desenvolvimento comparado com os outros complexos, né, principalmente com o Centro-Sul, mas já há um desenvolvimento da indústria no complexo do Nordeste. Quando eu falo da Amazônia, então está aqui o mapa que vai mostrar para nós todos os estados da região norte e mais um pedaço aqui bem grande do Mato Grosso, que faz parte do complexo da Amazônia. Por quê? Pela mesma característica, as atividades econômicas dessa parte do Mato Grosso são bem parecidas com as dos outros estados que compõem o complexo da Amazônia, certo? E aí, que tipos de atividades nós vamos ter? No complexo da Amazônia, principalmente atividade de extrativismo, tanto mineral quanto vegetal. Temos atividade de agropecuária, cultivo, né, de soja e outros itens, e um pouco da indústria. A indústria está concentrada principalmente na área ali chamada Zona Franca de Manaus, certo? Indústrias se instalaram nesta área, que é uma área restrita, mas que tem um setor industrial ali sólido, a partir de incentivos do governo para industrializar a região norte. E o Centro-Sul, que é esta porção aqui da parte central do Brasil para o sul. Então, os estados do sul, do sudeste, parte do centro-oeste ali, compõe o que a gente chama de Centro-Sul. É a região
mais desenvolvida e mais povoada, que tem a maior concentração de população, e desenvolvida principalmente no setor industrial, com uma diversidade imensa de produtos que são fabricados, que são industrializados na região chamada de Centro-Sul. Concentra ali as sedes das grandes empresas brasileiras e empresas estrangeiras, ficam a maioria delas concentradas nesta parte chamada Complexo do Centro-Sul, certo? As duas maiores cidades, maiores metrópoles do Brasil estão no Centro-Sul, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, são cidades aí que têm uma diversidade de produtos e serviços também muito grande, né? A maior parte da população está nesta área e a produção industrial, agropecuária, portos e aeroportos, os principais do Brasil, também ficam nesta região. Outra regionalização que foi feita nessa ideia de dividir o Brasil pelo Milton Santos. Então, Milton Santos também, um geógrafo brasileiro, desenvolveu um estudo e dividiu o Brasil considerando outras características, principalmente essa ideia do capitalismo, do desenvolvimento econômico acelerado em algumas partes. E aí o Brasil ficou dividido ali em 4 partes, segundo Milton Santos. Ele chamou de 4 Brasis, né? Então, nós temos a Amazônia, nós temos o Centro-Oeste, que inclui o Tocantins, a região concentrada, que é toda essa parte em vermelho, e o Nordeste, lá com todos os estados do Nordeste. Então, a diferença principal é que ele agrupou aqui os estados do Sul e do Sudeste nesta área que ele chamou de região concentrada, certo? Pelas características do desenvolvimento maior desta área em relação às outras partes do Brasil. Marcada ali por uma rede urbana, né, devido à urbanização que é associada a esse desenvolvimento de produtos e serviços. Se eu tenho atividade econômica mais acelerada, eu vou ter geração de emprego, eu vou ter muito mais serviços sendo oferecidos naquela porção. A agricultura na área concentrada ali é uma agricultura moderna, utilização de máquinas, de tecnologia para o desenvolvimento dessa agricultura, que é bem acentuado na região concentrada, certo? A cidade de São Paulo é um polo nacional. E onde está a cidade de São Paulo? Na região concentrada ali no estado de São Paulo. Então, isso é uma importância também para essa divisão realizada ali pelo Milton Santos. Perguntinha ali para vocês pensarem a respeito desta parte da aula. De acordo com a região que você mora, responda em qual das divisões ali que a professora tratou que é a tua residência. Considerando as divisões que nós estudamos, em quais delas você faz parte? Responda, a gente já volta para corrigir.
Voltamos então com a atividade, vimos ali uma parte da maneira como o Brasil foi dividido, considerando alguns aspectos que são econômicos, então as 3 regiões geoeconômicas, a Amazônia, que é a atividade mais desenvolvida é a do extrativismo mineral e vegetal. Vimos o Nordeste, que tem lá o turismo como um destaque, mas que o setor industrial também se desenvolve já na região Nordeste. A atividade agropecuária também está presente no Nordeste. E a região Centro-Sul, o complexo econômico do Centro-Sul. Então, nós vamos ter ali a área com maior desenvolvimento industrial, envolvendo os estados da região Sul, da região Sudeste, parte de estados do Centro-Oeste também fazem o conjunto ali do que nós chamamos de Centro-Sul. Alguns pedaços só dos estados do Centro-Oeste que têm atividades parecidas com o Sudeste e o Sul, por isso que ficaram dentro dessa divisão. E a outra regionalização que nós estudamos, aquela realizada pelo Milton Santos, que é o Brasil dividido em 4 partes, chamando uma atenção especial para a parte que ele chamou de região concentrada, considerando que é nessa área que tem o maior desenvolvimento naquela ideia de capitalismo e de recursos específicos destas áreas, desta área concentrada para o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento econômico, né? Diferente das outras 3 regiões que ele estabeleceu. E aí a professora perguntou ali para vocês, considerando essas divisões, a regionalização lá das 5 macro-regiões brasileiras do IBGE, a regionalização geoeconômica e a regionalização de acordo com Milton Santos. Onde você mora faz parte de quais daquelas divisões? Aí nós temos ali as respostas. Quando eu considero a regionalização oficial do IBGE, nós fazemos parte da região Sul. O estado do Paraná está na região Sul, segunda divisão do IBGE, que foi feita lá em 1988. De acordo com a regionalização geoeconômica, os complexos regionais, nós estamos no complexo regional do Centro-Sul. Então, a região Sul do Brasil faz parte do complexo do Centro-Sul, tá? E de acordo com a regionalização do Milton Santos, onde nós estamos? O estado do Paraná, na chamada região concentrada, junto com os estados da região Sudeste. Então, uma ideia ali da nossa localização geográfica nessas 3 maneiras de ver o Brasil, de estudar o Brasil, de entender características do território brasileiro, que a gente chama de regionalizações, certo? Então, na aula de hoje a gente estudou essa ideia do conceito de região, o que é regionalização, vimos as características de 2 formas, principalmente ali, que a professora usou como exemplo, para a divisão do território brasileiro. Então, pensar nessa divisão do território, que características eu levo em consideração para dividir o Brasil. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, que tenham entendido um pouquinho mais sobre regionalização. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.